Olá pessoal, aqui é a Diana e sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Chá de Dezembro. Hoje vamos continuar com o tema sobre como escrever policial. Como sabem, e recapitulando, no episódio passado eu trouxe-vos as 20 dicas de Van Dyne e hoje trago-vos as dicas da Rainha do Crime, Agatha Christie. Todos nós acho que já ouvimos falar do detetive Hercule Poirot ou de Miss Marple, a velhinha simpática que conseguia solucionar crimes com perspicácia. Estes são dois personagens quase não, são inesquecíveis, de Agatha Christie. Eu nem sei porque estou a apresentar esta autora, acho que ela dispensa apresentações. Ela tinha uma capacidade incrível de criar romances policiais memoráveis e foram best-sellers e viraram adaptações cinematográficas. Claro que esta fama toda levou algumas pessoas a se perguntarem se havia algum método para tudo isto ter acontecido. E surgiram 3 linguistas ingleses das universidades de Warwick, Birmingham e Londres que fizeram uma pesquisa na estrutura dos romances dela. Os especialistas chegaram a pensar que haveria uma fórmula matemática para explicar o facto de que o fascínio exercido pelas suas obras permanecia até hoje. O resultado desse estudo foi divulgado no documentário da rede de televisão britânica ITV1 e ficou conhecido como o Código Agatha Christie. E é precisamente esse código que vos vou trazer neste episódio. Bem, além das 20 dicas que falei no episódio anterior, que podem ou não serem dicas interessantes e boas a terem em conta, também pode ser interessante conhecer este código Agatha Christie. O estudo mostrou que a escritora usava sim realmente técnicas literárias que espelhavam as utilizadas por psicólogos e profissionais da hipnose, cujo resultado era provocar efeitos psicoquímicos nos leitores que sempre retornavam aos seus livros em busca de mais do mesmo. E alguns não tão fãs da Agatha Christie diziam e dizem que os livros dela são sempre mais do mesmo. E talvez até seja verdade. Mas é realmente difícil dizer se essa teoria representa o sucesso de Agatha Christie. Se realmente essa é a razão. Mas é importante conhecer certas coisas que a autora sempre fez nas suas obras. Coisas que haviam em todos os seus livros. Agatha Christie tinha um método regular de escrita e usava para todos os seus livros, para todas as suas obras, penso que sem exceção. Quem é leitor vai reparar nisto que vou falar a seguir. Falando da linguagem, era simples, usava a linguagem do dia-a-dia, principalmente os livros como Miss Marple. Era um inglês médio e não tentava introduzir novas palavras, algo que fosse complicado de entender ao leitor. Além disto, era uma linguagem com pouca variação. A autora usava sempre o disse para acompanhar os diálogos, say, said, em inglês, claro. E quem conhece aquela série chamada Murder, She Wrote, que Portugal traduziu para Crime disse ela e o Brasil para Assassinato por Escrito, entende que muita coisa parece ser inspirada em Agatha Christie. Para quem não conhece, trata-se de uma série da década de 80, acho que já terminou em 90, com 12 temporadas. Foi muita temporada, foi uma série muito grande e com muito sucesso, que fala sobre uma escritora profissional e detetive amadora, Jessica Fletcher, uma viúva de meia-idade que usa o seu intelecto, charme e persistência para chegar ao fundo de cada crime que encontra. A linguagem é tão do dia-a-dia que não só os livros da Agatha Christie como a série ficaram marcados. Ou seja, a linguagem foi bastante importante aqui, não só na série como nos livros da Agatha Christie. Depois também temos o foco na trama, em que a autora colocava o leitor a concentrar-se no enredo em vez de nos desafiar com o vocabulário rebuscado. Ou seja, qualquer leitor poderia ler os livros dela. Além disto, também associava as soluções dos crimes com os capítulos iniciais da história, o que poderia ser um belo de um spoiler, mas Agatha Christie fazia bastante bem. Depois, outra coisa que os leitores às vezes não percebem, acho que a maioria não percebeu, mas que os investigadores perceberam, foi que se o livro tiver menos de 55.000 palavras, quase sempre o assassino é uma mulher. Mas se o livro tiver mais de 71.000 palavras, quase sempre o assassino é um homem. E dá para confirmar isto perfeitamente, o leitor mais desatento não percebe isto. Eu não sei se isto é uma fórmula, eu não sei se isto é realmente verdade, se isto, quer dizer, é verdade que isto acontece, porque lemos os livros da Agatha Christie, mas não sabemos se isto é uma forma para o sucesso.
A autora também costumava repetir uma ideia básica desenvolvida de forma criativa, de forma inovadora, e usou técnicas que até então não eram utilizadas, mas que passaram a ser exaustivamente copiadas. Além disto, também temos a parte em que ninguém estava livre de suspeita, ou seja, a autora colocava todos os personagens como suspeitos. E esta parte vai de encontro a uma das regras de Van Dine, que falei no episódio anterior, pois para o autor é melhor ter uma grande variedade de suspeitos para que o leitor não descubra depressa o assassino, o que faz um grande sentido. Agatha Christie também colocava elementos familiares que davam conforto aos leitores, uma coisa que também complementa a regra de Van Dine. Para quem não ouviu o episódio anterior, pode ouvi-lo. O leitor tem que se sentir familiarizado. A escritora também utilizou uma nuvem de palavras muito próximas, ou seja, o escritor de romance policial precisa de fazer uma nuvem de palavras. E é uma boa dica. Aliás, saindo um pouco da fórmula que eu estou aqui a falar, eu para escrever romance policial eu uso uma estrutura chamada Cube Creator, que é a criação do cubo. Bem, eu não sei que tipo de tradução é que fazem em português, mas é a criação de um cubo, que é em 4 partes, a gente divide em tabela. Um cubo é 4 lados, não é? Nós temos 4 partes e podemos escrever o que nós quisermos nas 4 lados. Muito provavelmente a gente tem num lado personagens, no outro suspeitos, no outro temos uma série de situações no enredo, podemos ter formas de matar, podemos ter assassinatos, podemos ter o objeto do crime. Enfim, nós temos 4 cantos, 4 lados do cubo para escrever e é com essa estrutura que nós usamos para escrever romance policial. E há muito autor de romance policial que usa esta estrutura do Cube Creator para fazer um romance policial, para escrever um romance policial. O Cube Creator é uma boa estrutura para ser usada, sem dúvida. Bem, continuando. Também existe uma grande repetição de conceitos-chave em sequência e o vocabulário utilizado tem a ver com esses mesmos conceitos usados nos livros. Ou seja, o próprio vocabulário não só é simples, como tem que ter a ver com a nuvem de palavras. E voltando atrás, para tornar tudo muito mais simples ao leitor, a autora ainda introduz ideias complexas de forma simples e rápida e repete a mesma palavra com frequência, pelo menos 3 vezes no mesmo parágrafo. Eu não sei se isto é verdade. Eu não sei se pelo menos 3 vezes no mesmo parágrafo que os investigadores dizem, não sei se isto é realmente verdade. Mas realmente eu não fui tentar saber se realmente era verdade, mas sim, a autora realmente repete muito a mesma palavra com frequência. Não sei se é realmente 3 vezes no mesmo parágrafo. E também deixa apenas alguns detalhes suficientes para não distrair o leitor, ou seja, tudo sem exageros. Ou seja, torna-se tudo bastante simples para o leitor e parece até fácil para o autor, porque a Agatha também usava processos linguísticos repetitivos, previsíveis, o que causava uma espécie de transe. Acho que a parte mais difícil entre aspas, era a parte de trabalhar com a antecipação, em que a autora provocava os leitores a tentarem descobrir o culpado e ainda era capaz de controlar a velocidade com que os leitores iriam ler. Por exemplo, com muita descrição no início, para uma leitura mais lenta, ao contrário da leitura rápida rumo ao final. E isto existe muito nos livros da Agatha Christie. Ela traz muita descrição, traz muita narração, ela narra bastante no início, para no fim aquilo ser uma coisa bastante rápida. Porque o leitor também precisa de uma coisa bastante rápida, porque se no final o suspense não permanecer, aquilo acaba, o leitor não vai ler mais nada da história, o que faz muito sentido. E aliás, isto também vai de encontro com as regras de Van Dine, que eu falei no episódio anterior. Ou seja, havia muita repetição, muita simplicidade, o que dito assim parece que escrever romance policial é fácil, e até é, no meio de tanta regra, mas é uma simplicidade que acaba por ser difícil de escrever. E acho que o autor, quando começa a escrever romance policial, entende que a simplicidade acaba por ser prejudicial, porque é muito simples, mas é muito difícil. Parece um paradoxo. É muito fácil, mas é muito difícil de escrever, de parecer simples. Eu acho que a frase realmente é muito complicado fazer algo simples. E é muito complicado fazer algo simples. Agora, a questão que fica é se as fórmulas como a que os especialistas dizem ter identificado nas obras de Agatha Christie se funcionam de facto. Será que ela criou realmente uma fórmula própria? Será que ela criou um código que revelava o segredo do seu sucesso? Pois é, ninguém sabe, mas fica aqui o código Agatha Christie para todos vocês e termino por aqui o episódio de hoje.
E termino também o tema sobre como escrever policial. Nestes 2 episódios trouxe-vos 20 regras escritas por Van Dyne e ainda o código Agatha Christie, que pode ser levado como uma base para qualquer autor que queira se aventurar no romance policial. Eu comecei por estas 2 ajudas, portanto penso ter ajudado alguns ouvintes por aqui. E isto já vai em 10 minutos de episódio. Eu sabia que isto ia demorar, por isso é que eu fiz a parte 2, precisamente. Porque eu acho que isto, se fosse para fazer uma parte 1 inteira, eu acho que isto ia demorar mais de 20 minutos. Muito provavelmente. 30 talvez, não sei. Eu não sei quantos minutos é que foi a primeira... Eu já nem sei quantos minutos é que foi o primeiro episódio. Foi 21 minutos. Bem, na verdade não era 20 minutos, era para aí 30 minutos de dicas para escrever policial. Bem, pessoal, eu vou-me despedir por aqui. Caso tenham gostado, já sabem, deixem um like. Inscrevam-se ou subscrevam-se no canal. Sigam-nos nas nossas redes sociais. Estamos no Facebook, Twitter e Instagram. E podem nos dar um coffee para nos ajudarem a trazer conteúdos de qualidade ou, caso queiram usufruir dos nossos serviços, nós temos serviço de divulgação, somos leitores beta, também fazemos revisão. O Filipe faz book trailer. Pois é, se vocês precisarem de book trailers, o Filipe faz. Aliás, nós somos 5 pessoinhas que fazem trabalhos quase de borla gratuitos. Para quem é no Brasil e não sabe o que é borla, é gratuito. E somos profissionais, portanto, eu não sei porque é que a gente está a cobrar com um preço tão em conta, quer dizer, tão em conta, não é tão barato, e vocês ainda não usufruem dos nossos serviços, não sei porquê. Por favor, vão lá e usufruem dos nossos serviços, porque nós somos profissionais e damos coisas com qualidade. O Chá de Dezembro volta daqui a 2 semanas, na segunda-feira. Já sabem que na próxima segunda é o episódio do Filipe, de cinema. Até lá, fiquem com os episódios da semana. Temos segundas, quartas e sextas, como sabem, novos episódios de novos podcasts. Portanto, é isto, pessoal. Da minha parte, até... Eu não sei se é até um próximo Chá de Dezembro, porque há alguns eu vou aparecer, não sei se num jornal, se no Platão da Treta, mas enfim. Até um próximo episódio, não sei qual, em qual podcast. E até breve, pessoal.